Me disseram que não herdaria um centavo dos 40 milhões de dólares deixados por meu pai. E lá estava minha madrasta, radiante de satisfação, esperando ansiosa pelo meu desmoronamento. Até que o advogado leu uma única frase que virou todo o cenário de cabeça para baixo. Naquele instante, um sorriso se formou em meus lábios, porque, pela primeira vez, a verdade ecoou mais alto do que sua maldade. É por histórias como essa que compartilho minha voz aqui. Se o que vivo tocar você de alguma forma, cada curtida ou comentário me dá forças para continuar, lembrando que essas histórias importam e que não estamos sozinhos nessa jornada. Meu nome é Amélia. Tenho 33 anos. Se você me conhecesse alguns anos atrás, talvez me visse como aquela mulher que levava uma vida organizada, previsível, sempre pontual, sem causar alvoroço. Vivia com simplicidade, um emprego modesto como gerente de projetos, um apartamento alugado apertado e um carro que mais fazia barulho do que rodava. Nunca reclamei porque meu pai me ensinou a valorizar cada real ganho com honestidade e cada esforço sincero. Richard, meu pai, era um homem maior do que a vida não por sua estatura ou voz, mas pelo império que construiu do zero. Usava o mesmo relógio há 2 décadas, levava marmita para o trabalho e me lembrava todos os domingos que a justiça valia mais do que qualquer fortuna. Na minha infância, nossa casa cheirava a café fresco e pão caseiro. Os fins de semana eram de compras no mercado, caminhadas no parque e noites assistindo a reprises de sitcoms antigos. Minha mãe faleceu quando eu era muito nova, então meu pai manteve nosso pequeno mundo vivo com suas rotinas. Por anos fomos uma dupla silenciosa, porém sólida, até o dia em que ele conheceu Vanessa. E tudo começou a mudar. Vanessa era tudo que eu não era, impecável, calculada, com cada palavra ensaiada e cada gesto estudado para chamar atenção. Meu pai, solitário após anos dedicados apenas ao trabalho, viu nela uma segunda chance. Para mim, ela era uma tempestade disfarçada de sorriso. Lembro-me do primeiro jantar dela em nossa casa. Como ela observou o ambiente como se não pertencesse àquele lugar. Como mal tocou na comida, riu das histórias do meu pai, mas revirou os olhos quando ele virou as costas. E como perguntou sobre meu trabalho apenas para me dar um aceno condescendente, daquele tipo que se dá a uma criança com sonhos ingênuos. Naquela noite me senti pequena, invisível, como uma visita indesejada em minha própria casa. Os meses seguintes apagaram a vida que eu conhecia. Fotos da minha mãe sumiram das paredes. Os jantares viraram um palco para Vanessa, que me humilhava na frente de parentes, chamando-me de convidada naquela casa, enquanto meu pai permanecia calado, dividido entre o amor por mim e o desejo de evitar conflitos. Eu me convencia de que era passageiro, mas pessoas como Vanessa se alimentam do controle. Logo, ela passou a gerenciar a agenda do meu pai, interceptar suas ligações e distorcer minhas palavras para me pintar como egoísta. Ainda consigo ouvir seu risinho irônico quando contei, orgulhosa, sobre um projeto que havia finalizado no trabalho. Meu pai, emocionado, disse: "Essa é minha filha." Ela completou com um sorriso falso: "Até os pequenos feitos merecem reconhecimento." Embora fosse uma brincadeira para os outros, a dor ficou. Naquela noite sentei no carro e chorei, sentindo-me uma estranha na casa onde cresci. Hoje, olhando para trás, vejo que aqueles foram os primeiros capítulos de uma história que tomaria proporções muito maiores do que eu poderia imaginar. Não sabia na época que meu pai já havia previsto a tempestade e deixara algo escondido em seu testamento para me proteger um dia. Tudo o que eu sabia era que estava sendo apagada aos poucos, e a mulher que fazia isso usava perfume caro e sorria enquanto fazia. Mesmo assim, sorriu agora, porque para cada palavra cruel que ela disse, para cada vez que tentou me excluir, meu pai escrevia algo mais forte, algo que ela jamais poderia apagar. E no dia em que o testamento foi lido, essa verdade finalmente veio à tona. Sempre me vi como uma mulher de pés no chão. Alguém que trabalha duro, economiza com cuidado e nunca espera que a vida lhe dê algo sem esforço. Aos 33 anos, carregava esse orgulho discreto mesmo quando o mundo parecia determinado a testá-lo. Minha carreira não era glamourosa, mas era estável. Gerenciava projetos em uma empresa de logística que valorizava precisão e persistência. Encontrava conforto em agendas, orçamentos e listas de tarefas, porque eles faziam sentido quando as pessoas, muitas vezes, não faziam. Amigos brincavam que eu era responsável demais, a que saía cedo das festas. Mas eu usava essa reputação como uma armadura, e meu pai sempre dizia que eu lembrava a versão mais jovem dele. Meu pai era o alicerce da minha vida. O homem que me ensinou que justiça não era apenas um conceito, mas um compromisso. Que riqueza sem caráter era apenas números no papel. Ele construiu seu império com noites longas e contratos honestos. Embora tenha acumulado uma fortuna que muitos nem sonhariam,
Ainda levava sua própria marmita, guardava cupons de desconto e lavava o carro aos sábados, com as próprias mãos. Crescer naquele ambiente me ensinou a rejeitar o brilho das coisas superficiais, porque eu já tinha visto o que era valor real. Não estava em marcas ou status, mas na maneira como você trata quem depende de você. Por isso Vanessa e eu nos chocávamos. Ela encarnava tudo que meu pai desprezava, uma fachada polida, onde cada sorriso era ensaiado e cada palavra, calculada para beneficiá-la. Tratava a humildade como fraquezas, zombava das minhas roupas simples e do meu carro modesto, e fazia comentários sutis que doíam com o tempo. Se meu pai me amava pela minha sinceridade, Vanessa me desprezava por isso e trabalhava para me pintar como indigna do mundo que ele havia construído. Eu sabia quem eu era, mas sua sombra foi minando minha certeza até eu questionar se ela não teria razão. Sem perceber que meu pai já havia enxergado sua máscara e, em silêncio, preparava algo para me proteger muito depois que ele se fosse, transformando minha força em parte de seu legado enquanto ela me menosprezava por ser comum. A mudança não aconteceu de repente. Ela se infiltrou sorrateira, como uma corrente de ar por uma fresta na janela, quase imperceptível no início, até que o clima da casa ficou gélido de um jeito que já não dava para ignorar. Começou pelas paredes, com o desaparecimento das fotos que contavam nossa história. Férias e feriados foram sumindo, uma memória de cada vez. O retrato da minha mãe sobre a lareira, um quadro que eu empoeirava desde criança, foi substituído sem uma palavra, por uma peça impessoal que combinava com os móveis reluzentes que Vanessa havia escolhido. Quando perguntei com timidez se ela o havia guardado em algum lugar seguro, ela sorriu e disse que certas coisas já não combinavam mais com a decoração, como se a memória da minha mãe fosse um objeto descartável. Nas reuniões de família, os golpes ficavam mais afiados, disfarçados de piadas. Certa vez, ao servir a sobremesa, ela anunciou, com voz doce, que eu era apenas uma visita naquela casa. A sala riu enquanto seus olhos brilhavam de intenção. Em outra ocasião, depois de eu compartilhar, orgulhosa, a conclusão de um projeto antes do prazo, ela sorriu e chamou de trabalhinho, como se fosse uma brincadeira inofensiva. Os parentes riram, enquanto meu rosto ardia de vergonha. Suas palavras eram facas envelopadas em risadas, e ninguém me defendeu, nem mesmo meu pai, que permaneceu em silêncio. E um deles, com a voz embargada pela emoção, lembrou-se das palavras exatas dele: ninguém merece herdar um legado se não souber honrá-lo. Era como se meu pai, mesmo ausente, estivesse me estendendo a mão através da memória daqueles que o admiraram. Cada conversa era um tijolo na fundação da minha resistência. Enquanto Vanessa se exibia nos jantares com seus discursos sobre continuar o sonho dele, eu guardava em silêncio as provas de que ela nunca entenderá qual era esse sonho. Ela falava em expansão, em lucro, em reconhecimento, coisas que brilhavam nos olhos dos outros, mas que meu pai sempre medira pelo peso que tinham na balança da ética. O negócio que não constrói pessoas é só um castelo de cartas, ele costumava dizer. E eu, que antes me encolhia diante do seu riso cortante, agora via com clareza. Ela era tempestades que ele previra, e eu, a filha que ele preparara para resistir. A noite antes da leitura do testamento não dormi. Em vez disso, organizei pastas, revisitei anotações e ensaiei no espelho as palavras que diria. Não seria uma explosão de raiva, isso Vanessa esperava. Seria uma exposição cirúrgica, fria como os números que ela tanto adorava manipular. Quando o advogado começou a ler, seus olhos brilharam com a primeira menção a cláusulas de conduta, e eu vi o momento exato em que ela entendeu. Meu pai não havia deixado um legado à mercê da ambição. Havia deixado um labirinto de princípios, onde cada passo egoísta acionária é uma armadilha. Ela tentou interromper, claro. Isso é absurdo. Richard nunca. Mas o advogado, impassível, deslizou os óculos pela ponte do nariz e continuou, citando datas, testemunhas, até mesmo uma carta minha que meu pai guardara, onde eu descrevia, anos antes, o sonho de transformar sua empresa em uma escola para jovens empreendedores. Provas de alinhamento com os valores do falecido, disse o homem, enquanto Vanessa empalidecia. Cada palavra era um golpe no castelo de mentiras que ela construíra. Quando saí daquela sala, não era mais a filha que se encolhia nos cantos. Era a herdeira de algo muito maior que dinheiro, a herdeira de uma batalha que meu pai já ganhará por mim. E enquanto Vanessa pela primeira vez sentia o gosto amargo da derrota, eu soube que a justiça não era um prêmio, era o eco de uma voz que ela jamais conseguiria calar, a si mesma. Não precisei erguer a voz nem lançar acusações. A verdade, afinal, não precisava de gritos para ser ouvida, bastava que fosse revelada. E ali, entre aqueles papéis timbrados e testemunhos irrefutáveis, Vanessa descobriu o que eu já sabia há semanas.
Meu pai não havia deixado nada ao acaso. Cada palavra daquela cláusula, cada prova arquivada, era um movimento de xadrez que ele jogara anos antes, prevendo exatamente o tipo de veneno que ela cusperia. Ele conhecia a natureza dela melhor do que ela mesma. E agora, o tabuleiro estava virado a meu favor. Quando Mr. Collins fechou a pasta, o som ecoou como um veredicto. Vanessa ainda tentava se agarrar aos farrapos de sua autoridade, mas suas unhas já não encontravam apoio. Os olhares que antes se curvavam a ela agora se desviavam, constrangidos, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado tóxico. Seu irmão, que tanto rira dos meus delírios de justiça, agora evitava até respirar na minha direção. Os membros do conselho, aqueles mesmos que trocavam sorrisos cúmplices com ela nos corredores, ajustavam as gravatas como se de repente o ambiente estivesse sufocante. Isto é um absurdo, ela sussurrou, mas a voz lhe falhou. Não era mais uma declaração. Era uma pergunta, um lamento de quem finalmente entende que o mundo não se dobrará aos seus caprichos. Eu não respondi. Não era necessário. Em vez disso, peguei minha caneta e assinei o primeiro documento como trustéis, com uma caligrafia firme, quase serena. O som da ponta riscando o papel foi mais eloquente que qualquer discurso. Vanessa estremeceu. Você não pode fazer isso, ela insistiu, mas o tremor em suas mãos traía o desespero. Richard nunca quis isso. Ah, mas ele quis. Ele quis cada vírgula daquele testamento, cada condição que agora a esmagava sob seu próprio peso. E o mais irônico, foi ela mesma quem acionou a armadilha. Cada insulto, cada humilhação que me infligira, cada risada cruel nas minhas costas, tudo isso havia sido a chave que girara a fechadura de sua própria ruína. Ele quis, sim, disse finalmente, levantando os olhos para encontrá-los. Não havia ódio neles. Só uma clareza gelada, o tipo de tranquilidade que vem quando se sabe que a batalha já foi ganha antes mesmo do primeiro golpe. Ele quis que você colhesse exatamente o que plantou. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi cheio do som de um império desmoronando, do rangido de uma máscara sendo arrancada, do suspiro coletivo de quem testemunha a queda de um ídolo de pés de barro. Vanessa recuou, como se eu tivesse lhe dado um tapa, mas não havia violência em meu gesto. Apenas a inevitabilidade da justiça, lenta e implacável como a maré. E quando ela finalmente se levantou, não foi com a elegância de sempre. Foi com os ombros curvados, os saltos altos tropeçando no tapete, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado instável. Ao passar por mim, não resisti, sorri. Não um sorriso triunfante, mas um quase imperceptível, o tipo que diz eu avisei. Porque no fim não era sobre o dinheiro. Nunca fora. Era sobre o dia em que ela olharia para trás e perceberia que enquanto esteve ocupada me enterrando, esqueceu de verificar se eu estava realmente morta. E agora, bem, agora eu estava muito viva. E ela, pela primeira vez na vida, sentia o gosto amargo de ser invisível. Mas a mulher que agora entrava na própria casa sem precisar de permissão, sem abaixar os olhos, sem calcular cada palavra para evitar o corte de uma língua afiada como navalha. A diferença não estava apenas no que eu possuía, mas no que já não carregava. Não havia mais o peso da dúvida, nem a sombra daquela voz que sussurrava que eu não merecia ocupar espaço. Porque o espaço, afinal, sempre fora meu. Ela só havia emprestado a ilusão de que poderia tomá-lo. E Vanessa? A Vanessa aprendeu tarde demais que o poder que ela exercia não era seu, era emprestado, como os vestidos de grife que agora pendurava no armário sem ocasiões para exibi-los. Via uma vez, meses depois, no café onde costumava reinar com seu riso cristalino e olhares condescendentes. Desta vez, porém, ela estava sozinha, os dedos tamborilando nervosos na xícara, os olhos saltando entre as mesas como se procurasse uma saída que não existia. Não por compaixão, mas por uma curiosidade quase clínica, parei por um instante. Não disse nada. Não precisei. O silêncio entre nós era denso o suficiente para sufocar qualquer palavra. Ela quebrou primeiro, como sempre faziam os que dependiam do eco de sua própria voz para se sentirem reais. Você ganhou, murmurou, os lábios apertados como se as sílabas lhe custassem sangue. Eu balancei a cabeça não em negação, mas em correção. Não, eu apenas parei de perder. E era verdade. Porque a vitória não estava em vê-la cair, mas em não precisar mais medir minha altura pela sua sombra. O dinheiro, as propriedades, as cláusulas do testamento, tudo isso eram apenas ferramentas. A real herança era a certeza de que, ao contrário dela, eu não precisava esmagar ninguém para me sentir inteira. Os meses se transformaram em um ano, e o que antes era uma casa cheia de silêncios forçados tornou-se um lar onde as paredes guardavam risadas de novo.
As fotografias que ela havia retirado voltaram aos seus lugares e com elas, a memória de minha mãe, não como uma ausência dolorosa, mas como uma presença suave, tecida nas histórias que agora eu contava sem medo. Até o jardim, antes podado em ângulos geométricos e frios, deixou-se invadir por trepadeiras e flores silvestres, como se a terra mesma tivesse suspirado aliviada ao se ver livre da mão que a domava. Vanessa, por sua vez, tentou reinventar-se. Mudou de cidade por um tempo, frequentou novos círculos, mas a notícia de sua queda a precedia como um cheiro de mofo. Não havia perfumes caros capazes de disfarçar o que ela se tornará, uma advertência ambulante. Algumas pessoas a evitavam por pena, outras por precaução. Poucos sabiam, mas eu a observava de longe, não com ódio, mas com uma estranha gratidão. Ela me havia ensinado, sem querer, que a crueldade é um bumerangue. Cedo ou tarde, volta com precisão mortal para quem a lançou. Quanto a mim, aprendi que a justiça não é um troféu a ser exibido, mas um solo firme sob os pés. Não precisei anunciá-la. Basta agora viver nela. E quando, às vezes, um conhecido antigo me pergunta como consegui dar a volta por cima, sorrio e respondo que não foi uma questão de revide, mas de memória. Lembrei-me, finalmente, de quem eu era antes que me convencessem a duvidar. Essa era a lição que meu pai, em sua sabedoria silenciosa, havia deixado para mim, não nas páginas de um testamento, mas no espelho que Vanessa, sem saber, me forçou a olhar de novo. E é assim que a história termina, não com estrondo, mas com um café da manhã tranquilo em uma cozinha ensolarada, o cheiro de pão fresco, e a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, o lugar à mesa é meu. Sem desculpas. Sem permissão. Simplesmente meu. Não mais a mulher que se encolhia diante de murmúrios venenosos ou engolia lágrimas como se fossem culpa sua. Eu sou aquela que entra em qualquer sala com a coluna ereta, porque descobri que a dignidade não é um fardo, e a bondade não é fraqueza. São forças que resistem ao tempo, enquanto a vaidade se desmancha como açúcar na chuva. A virada foi perfeita. Ela que um dia ocupou meu lugar com tanta certeza, tornou-se a estranha. Eu, que por tanto tempo me senti deslocada, finalmente me reconquistei, não por permissão, mas por direito. E nessa inversão, não senti apenas vitória. Senti equilíbrio. Aquele mesmo que meu pai defendia quando dizia com a voz baixa mas firme, o justo vale mais que o rico. Foi esse equilíbrio que me sustentou mais forte, mais serena, mais dona de mim mesma do que jamais havia sido. Às vezes me pego imaginando como teria sido se Vanessa tivesse escolhido a gentileza. Se em vez de me tratar como um empecilho, tivesse me acolhido como família. Se em vez de avareza, tivesse praticado um pouco da generosidade que meu pai tentava viver. Ela poderia ter tido conforto, companheirismo, talvez até afeto nos anos que se seguiram à morte dele. Mas escolheu a arrogância, e assim, assinou sua própria derrota. A ironia ainda me faz sorrir. Tudo aquilo que ela zombou em mim, minha constância, minha sensibilidade, minha brandura, revelou-se justamente o que me fez vencer. A vida tem esse dom, transforma insultos em escudos. Cada palavra que ela usou para me diminuir virou, no fim, prova da sua própria mesquinharia. Essa é uma justiça que nenhum dinheiro compra. É o tipo de justiça que deixa marcas mais profundas que qualquer saldo bancário, porque nasce da verdade. Hoje, vivendo com a memória do meu pai como bússola, guardo uma lição que se tornou meu mantra. Nunca confunda bondade com fragilidade. As forças mais silenciosas são as que ressoam mais alto quando a poeira baixa. Se você chegou até aqui nesta história, obrigada. Mais do que posso expressar. Porque cada ouvinte, cada like, cada comentário me lembra que essas narrativas importam, justiça e resiliência ainda ecoam em quem sabe o que é ser subestimado. Se como eu, você acredita que a decência sobrevive à crueldade e que a dignidade sempre acha o caminho de volta para casa, peço que você apoie este espaço com um like, uma inscrição ou até mesmo compartilhando qual parte dessa jornada mais tocou você. Sua presença aqui não é pequena. É a razão pela qual essas histórias continuam a ser contadas. E por isso, sou profundamente grata.